Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o Matheus, o Onça Caipira. Esse vídeo vai ser diferente, né? E vai ser um vídeo de relato, né? Onde, como vocês estão vendo aqui no título aqui da live, sim, Nando Moura me enganou, né? É bem pessoal o que eu vou dizer agora, mas antes, quando eu tinha meus 14 anos de idade, assim, eu era bem alheio à política, não acompanhava, né? Principalmente, tipo assim, se eu via alguma coisa, era uma coisa mais relacionada ao noticiário, ao que passava na TV, né? Nesse período eu passei por uma experiência pessoal traumática, né? E digamos que isso mexeu minha cabeça naquela época, né? E a partir de então, né, comecei a acompanhar a política ali, né? Na época, eu lembro até hoje, né, que eu assistia vídeos do GTA V que o Gameplay RJ fazia. Né, o David Jones ficava fazendo aqueles vídeos lá de corrida no GTA V. Eu, assim, gostava pra caramba de assistir aqueles vídeos. Né, e teve um vídeo que ele postou uma vez, que foi daquele tal de Rafael Lima, do Ideias Radicais, né, falando sobre capitalismo. O que era capitalismo? Né? E na época, quando eu estava na escola, né, eu tava começando a ter aula de sociologia ali, né? E a professora ali, ela fez, assim, ela estava falando ali sobre, né, capitalismo, socialismo, né, Max Weber, por aí vai. Eu achei interessante, achei curioso, cliquei para ver e, assim, eu achei uma coisa absolutamente revolucionária aquilo lá. Por quê? Porque eu nunca tinha visto uma definição tão boa de capitalismo, né? Explicando o que de fato era capitalismo, né? Tanto que nesse período, sim, antes de eu ser bolsonarista, eu tive um período ali ANCAP, claro, normal, assim, se você tem seus 14, 15 anos, tranquilo, de boa. Mas se você já tem os seus 30, 40 anos e ainda é anarcocapitalista, assim, tenho péssimas notícias para você, né? Mas eu lembro que nessa época teve uma treta do Rafael Lima com o Nando Moura, né? E eu conheci o Nando Moura, né, num vídeo que ele fez a respeito do Olavo de Carvalho, né? Porque na época que eu era anarcocapitalista, tipo, eu cheguei a ler os livros naquela época, o Ação Humana, as 6 lições do Mises, né? Aí no meio daquele ambiente de leitura ali, eu achei um livro do Olavo, né? Que era o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? Foi um livro que estava junto com esses que eu pesquisei aí para ler. Eu li esse livro do Olavo na época e eu achei muito bom. Né, que esse livro ele é um compilado de artigos jornalísticos do Olavo, feito pelo Felipe Moura Brasil. Né, e eu tinha pesquisado no YouTube para ver sobre, quem que é esse tal de Olavo de Carvalho aí, e me apareceu um vídeo do Nando Moura na época. Né, foi aí que eu conheci o Nando Moura nessa época. Né, tanto que quando deixei de ser libertário, anarcocapitalista naquele período, né, foi justamente por conta do Nando Moura. Né? Inclusive também foi do próprio inclusive foi do próprio Nando Moura, né, que assim, na época eu já simpatizava com o discurso do Bolsonaro, principalmente aquele discurso mais linha dura. Aí, tipo, sabe quando você é convencido? Né? Pois bem, na época, o Nando Moura tinha, né, ele, se não me engano, tinha feito uma entrevista com o Bolsonaro também, né, no gabinete do Bolsonaro lá em Brasília, né, e assim, foi a partir daquele momento que eu tinha deixado de ser um simpatizante do Bolsonaro para realmente, tipo, apoiar o homem, né, e né, até foi passando o tempo, 2017, 2018, né, nesse período também, assim, eu assisti de perto muitas das tretas que o Nando Moura teve naquela época, seja contra o Pirula, o Maestro Boggs, o Felipe Neto, o casal do Coisa de Nerd, o Leon e a Nilce, a Kéfera. É uma lista infinita de gente que ele brigou, que ele arrumou treta nesse período. Né? E 2018, ali tipo, até mais ou menos no começo de 2019, que eu ainda era bolsonarista, né? Eu lembro que o Nando, nessa época,
Né? Assim, depois, é claro, que o movimento Brasil Livre começou a denunciar e expor o governo Bolsonaro, tinha passado uns meses, e o próprio Nando Moura começou a bater no Bolsonaro naquela época. Né? E, tipo, né, nessa época também, foi mais ou menos nessa época também que eu deixei de ser bolsonarista, tipo, de ver que o Bolsonaro, tipo, não estava fazendo nada daquilo que ele prometeu. Né? E desde então fiquei um tempo sem acompanhar nada, né, relacionado à política. Né? Foquei em concluir a faculdade naquela época. Né? Aí passou um tempo, até que veio a pandemia em 2020. Né? Aí, tipo, assim, por mais que eu não acompanhasse muito política, eu voltei a assistir o Nando Moura naquela época. Né? Principalmente os vídeos relacionados assim, às cagadas que o Bolsonaro estava fazendo na pandemia, né? As groselhas que o Bolsonaro falou naquele período, um monte de besteira também que ele falava à torto à direito naquela época, né? As negligências que o Bolsonaro teve naquele período também, né? Etc e etc. Né? Mas quando que se vocês vão se lembrar do primeiro vídeo de React que eu fiz, que foi a respeito do discurso do Kim, né? Foi através dali que eu conheci o Kim Kataguiri e o trabalho dele. Só que nesse vídeo eu esqueci de contar uma coisa muito importante que acreditem se vocês quiserem. Da mesma maneira que eu conheci melhor o Bolsonaro, através da entrevista que o Nando Moura tinha feito naquela época, eu acabei conhecendo o Kim Kataguiri porque 2021, para quem tem memória boa, no começo de 2021, petistas, bolsonaristas e centrão queriam passar a PEC da impunidade. Né? Tanto que teve uma campanha naquela época, né? E o Nando Moura naquela época estava fazendo parte dessa campanha também. Né? E eu acho que o Nando Moura, se não me engano, eu acho que ele tinha feito um vídeo, né, falando, né, da campanha que o Kim estava organizando naquela época, de estar pressionando deputado, senador ali para conseguir barrar isso aí. Né? Tanto que isso na época teve sucesso, o barulho teve resultados. Né? E né, desde então, eu comecei a acompanhar bastante o trabalho do Kim, junto com o Nando Moura também. Né? E assim, né, eu nunca fui o tipo de pessoa com a cabeça fechada, né, de pensar, tipo, não, é que se a pessoa não vestir a mesma camisa que eu, a pessoa é ruim, não presta, não serve para nada. E na época eu pensava, tipo, que o Nando Moura, mesmo que ele não fosse quando eu entrei no MPL, no final de 2022 ali, eu pensava, tipo, assim, por mais que o Nando Moura não seja diretamente um aliado nosso, não faça parte, ele é alguém que dá para você contar ali, que ia comprar as mesmas batalhas que você, né, que realmente era uma pessoa indignada com o que acontecia de errado no país, né. Tanto que nesse período também, eu acho que muitas das pessoas que vão ver esse vídeo vão concordar comigo que até que existiu uma boa relação do Nando Moura com o Movimento Brasil Livre. Né? Tanto que os públicos também eles se misturavam bastante nessa época, né? Que era aquele público direita não bolsonarista. Né? Só que, óbvio, com o tempo, do tipo, uma coisa que eu fui percebendo também, tipo, é que o Nando Moura também, antes mesmo da treta, quando o Nando Moura começou a tretar com o Movimento Brasil Livre, né, de que ele estava começando a ficar com um conteúdo muito repetitivo no canal dele. Né? E do tipo, sabe quando você tem aquela impressão, tipo, eu tô assistindo a mesma coisa de novo. Né? E se não é sobre um fulano de tal, é sobre uma outra pessoa que o Nando Moura. Ele vai dizer as mesmíssimas coisas, né? E assim, por mais que você até goste da pessoa ali, tipo, começa a cansar. Né? Tanto que em 2024 ele, assim, mal, assim, vez ou outra pegava para assistir ouvir os vídeos do Nando Moura. Né? E agora eu vou começar a entrar na parte polêmica aqui. Né? Por quê? Porque quando o Nando Moura começa a brigar com o Movimento Brasil Livre, muitas pessoas pensam que era por conta da logo. Por conta da logo, da nova logo do Movimento Brasil Livre. Né? Só que quem tem boa percepção vai perceber que o Nando Moura, antes mesmo da treta da logo, ele já, tipo. Ele já tava com um comportamento meio estranho já. Já tava com um comportamento de poucos amigos com relação a nós. Né? E eu penso que essa tal birra que ele teve com a logo naquela época foi só uma desculpa que ele quis dar pra, tipo, romper a relação de vez, tretar com o pessoal, atacar o pessoal.
né? E a partir daí, final de 2024, começou essa guerra. Né? Guerra essa que acredito que é importante destacar. Né? Mostrou muito de quem era verdadeiramente Nando Moura. Eu, pessoalmente, nunca comprei nada do Nando Moura. Os cursos dele, nada disso. Mas eu digo que eu me senti enganado por ele, por quê? Porque ficou muito claro de que ele nunca de fato sentiu a mesma revolta que eu tinha com relação ao que tem de errado no país. Não, ele sempre fez questão de monetizar, de utilizar a raiva das pessoas ali só para ele vender os cursos dele só. Só para isso só. Né? Tanto que, como foi muito bem exposto nos vídeos do Renato Batista, nos vazamentos que teve das mensagens dele, o Nando Moura ele tem todo um modus operandi de atacar uma pessoa, realizar uma campanha de cancelamento, aí depois que a pessoa é cancelada, tem a vida destruída ali, né, o Nando Moura, ele fica um tempo sem postar vídeos, né, pra, tipo, parecer, tipo, não, é que vai ter uma bomba nova, não sei o que, tal. Aí, com essa bomba nova, essa tal bomba nova que ele detém ali, muitas das vezes é nada, mas já estava com a oferta de cursos. Né? Para quem acompanha o Fernando Moura há muito tempo, né, vai reparar que ele sempre fez isso. Né? Ele teve esse modus operandi. Né? E quando eu tive esse estalo na minha cabeça, ficou muito claro de que assim, o Nando Moura, ele nunca foi um aliado. Né? Ele pouco se importa se você tem alguma revolta ou não pelo que há de errado no país. Né? Ele também, como teve um vídeo muito bom dele falando, tipo, que assim, ó, eu tô vendendo lenço aqui, tá? Os vídeos aqui é só para deixar o pessoal desesperado, desesperançoso, para depois eu poder vender o meu lenço mais caro. Gente, assim, as revoltas de uma pessoa, ela tem que ser canalizadas para justamente lutar contra isso, resolver isso. E não para, tipo, toma o meu curso de investimento aí. Não, toma um curso aqui para você ir embora do país. Não, gente, a gente tem que lutar pelo nosso país. Gente, eu nasci no Brasil, né? E patrioticamente quero lutar pelo meu país, quero defender meu país, quero combater o que há de errado no Brasil, para eu conseguir viver num país melhor, meus filhos viverem num país melhor também, os filhos dos meus filhos, respectivamente, né? E Nando Moura não quer isso. Né? Tanto que, de fato, ele não quer isso, né? Que, às vezes, que ele teve mais raiva mesmo, não foi porque alguma merda aconteceu, porque alguma grande desgraça aconteceu. Não. Eram coisas relacionadas ao ego dele e aos cursos dele. Né? Uma coisa brilhante que o Marcelo Brigadeiro e o Arthur Duval fizeram, agora há pouco tempo atrás, foi de disponibilizarem um curso no mesmo período que o Nando Moura estava divulgando o curso dele ali. Ou seja, é o Nando Moura, ao invés dele se preocupar com os problemas do país, assim, ele deixou os problemas do país de lado só para ele tentar defender o curso dele, assim. O curso dele, aliás, que tem menos conteúdo do que o curso do Brigadeiro, tem um preço muito maior, e o Marcelo Brigadeiro ele expôs também que o Nando Moura tinha pego um curso que o Marcelo Brigadeiro tinha lá com aquele tal Tito Aurélio, pegou esse curso, mudou a identidade visual do curso ali e vendeu pelo dobro do preço. Sério, se isso não é coisa de mercenário, eu não sei o que é. Assim, vocês, aqui nos comentários, podem até dar uma definição melhor para isso. E acredito que, como vocês podem ver pelo próprio canal do Nando Moura também, assim, acredito que é questão de tempo para que ele simplesmente seja jogado para irrelevância. Nós, do Movimento Brasil Livre, se tivermos assim um sucesso, e eu diria até um livramento também, foi de simplesmente saber de que não dá para contar com uma pessoa como o Nando Moura. Se o Nando Moura achava que iria destruir a gente, pelo contrário, basta ver o Renan crescendo nas pesquisas,
as pré-candidaturas cada dia ficando mais fortes, né? E o Nando Moura diz que só por cima do cadáver dele que a gente teria sucesso. Assim, eu não quero que os desejos dele se tornem verdade, né? Que o nosso sucesso resulte no cadáver dele. Mas, se ele assim quiser, é uma vontade dele, é um desejo dele. Né? Inclusive, pessoal, né, eu sei que esse vídeo vai parecer meio informal um pouco, vem algumas gaguejadas aqui, mas é um vídeo de relato pessoal. Né? Eu precisava colocar isso pra fora. Eu, pessoalmente, nunca quis fazer um vídeo a respeito disso, porque, tipo, assim, essa treta do Nando Moura com o Movimento Brasil Livre é uma novela mexicana. Isso aí, tipo, que já tá, tipo, no seu episódio número 400 e tanto já. Não duvide de logo logo já ter uma nova temporada. Né, que o Nando Moura diz que vai soltar alguma grande bomba sobre a gente no período eleitoral. Bom, se tiver essa grande bomba, certeza que vai ser alguma mentira dele, né? Vai ser ele distorcendo alguma coisa ali. Inclusive, um outro motivo de eu me sentir enganado pelo Nando Moura é que, em várias ocasiões, né, que certas figuras, que mesmo que eu não concordasse com elas, né, o Nando Moura, ele foi malicioso em pegar partes que era relacionado a essa pessoa, distorcer, para depois tentar vilanizar e destruir essa pessoa. Né? Por exemplo, eu acho que o caso mais emblemático disso foi com aquela feminista, aquela tal de Jujute. Né? Onde o Nando Moura simplesmente fez um ataque gratuito a ela, simplesmente tentou destruir a mulher ali, só porque a mulher é uma feminista só. E assim, tipo, por mais que não se concorde com ela, eu acredito que de maneira civilizada, do tipo, é importante a gente ser respeitoso com as pessoas, sermos cordiais com as pessoas. Né? E né, quem tiver dúvidas ainda de que o Nando Moura não seja uma pessoa narcisista e egocêntrica, nunca se esqueçam da história da Joy Artesanatos. Né? Porque imagine uma pessoa que sequer é relacionado com política, nunca deu suas opiniões, para quem quer que seja, para onde fosse, tivesse o seu pequeno negócio destruído por conta do ego e de uma birra pessoal de uma pessoa. Pois bem, o Nando Moura, na briga dele que ele teve ali com o Maestro Boggs, até acredito de uma forma solidária ali, quis fazer propaganda ali, né, de uma moça, ele conhecia ali uma tal de Joia Artesanatos, que era uma mulher, que ela vendia artesanatos ali, tipo, sabe, tipo, pulseirinha, correntinha, né, bonequinho de pano, esse tipo de coisa. Né? Aí o Nando Moura foi lá e cancelou a mulher só porque o inimigo dele, o Maestro Boggs, divulgou a mulher. Sendo que a mulher nunca falou um A no Nando Moura, nunca deu a sua opinião na internet. E simplesmente bastou essa mulher ser próxima do Maestro Boggs para ir pra ira do Nando Moura ali, pro ego do Nando Moura ficar ferido ali. Né? Assim, eu acho que isso é uma coisa que não dá para se perdoar. Porque mesmo agora saindo do mundo da política, mesmo no mundo do crime também, né, assim, um bandido não vai mexer com, por exemplo, tem uma desavença com outro bandido ali, não vai mexer com a família do cara ali, né, se a família não tiver nada a ver com o que o cara faz ali. Se até no crime existe esse tipo de ética, o Nando Moura se mostrou uma pessoa que não tem esse tipo de ética, né, e que por conta disso ele precisa ser exposto, desmascarado, né? E caso esse vídeo ele tenha um alcance bom, chegue a muitas pessoas, o meu relato aqui, eu pretendo trazer mais vídeos sobre o Nando Moura. Se esse vídeo bater 5.000 visualizações, eu faço uma live exclusiva só reagindo ao iceberg do Nando Moura, aonde ali pretendo dar uma continuação a respeito do meu relato aqui. O que vocês acham? Posso contar com vocês para estar batendo essa meta aí? É isso, pessoal. Agradeço a presença de todos aqui na live. Na live não. Agradeço a presença de todos aqui nesse vídeo. Para você que chegou aqui no final do vídeo, anuncio em primeira mão. Eu vou divulgar, eu já divulguei no Instagram, mas já vou divulgar aqui no YouTube também, que quinta-feira, 7 da noite, estarei recebendo o Xande Pessoa, que ele é pré-candidato
a deputado federal pelo estado de Pernambuco, né? E eu acho que vocês vão gostar bastante de conhecer ele. Vocês terão a oportunidade de conhecer a realidade do Nordeste, do estado de Pernambuco. Vai poder conhecer melhor o chão de pessoa também. E é isso, pessoal. Fique com Deus e até mais. Ah, e também não esqueçam também de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva-se aqui embaixo. Assim, é menos de 5 segundinhos. Garanto pra você que a sua mão não vai cair no chão se vocês fizerem essas coisinhas que eu te pedi. Tá bom, pessoal? Até mais. Fui!